Gente, olha, vocês acham que é possível opinar sem ter todas as informações sobre um determinado assunto? Ai. Tá. Vamos ver. Não falem nada ainda. Silêncio. Calma. Ninguém no mundo tem Calma. todas as opiniões. Calma. É só uma introdução. Tô fazendo aquela introdução. Vai na lenta. Ó, a gente... Mas essa introdução doeu, hein? Peraí. A gente pode achar algo sem estar munido de dados, estatísticas, pesquisas apenas baseados na nossa percepção de mundo. É possível isso? E quando temas relevantes são tratados como uma conversa de bar por influenciadores digitais que têm milhões de seguidores? Pois essa discussão tomou as redes sociais neste final de semana após a participação da advogada criminalista Gabriela Prioli no canal Flow do YouTube. Paulinha, teve um corte de um diálogo dela com o Monark, apresentador do podcast, que acabou viralizando, né? Pois é. Gabriela Prioli estava lá com seu marido Thiago Mansur. Aliás, como o Flow é longo, né, gente? Eu ouvi 3 tudo. horas. Fiquei 3 lá. horas? O Haddad foi 4 horas. O Haddad e foram 4 horas. ele não quer vir aqui fazer 10 minutos quadrilhas. Ele não quer vir, né? Ah, lá ele ficou Ah, lá 4 ele ficou horas. 4 horas. Mas tem uma cervejinha Engraçado. ali pro convidado ou não? Tem hidromel, olha, é maravilhoso. Tabaco Tem mais, tem orgânico, até mais, meu amigo. Pra mim basta a cervejinha. tabaco orgânico, hidromel, olha. E a advogada criminalista, a Gabriela Prioli, estava lá com o marido Thiago Mansur. Eles estavam conversando sobre tudo. O Igor, o Monark, inclusive sobre política. E aí o Monark, que é um dos apresentadores do Flow, ele estava falando sobre educação no Brasil. E foi aí que aconteceu este momento. Vamos ouvir. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação no Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão? A gente sabe que país como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque Mas eu tenho você que ter os pode, números e mas eu não estatísticas, posso, senão eu não posso falar o que mas eu eu penso. não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu pode. não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é sei qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem Mas sabe um o que eu livro de acho? estatística Sabe o que eu acho um junto. absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você vê seria um vídeo... ótimo, Mas que bom. então onde tá baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark. É isso que eu tô tentando te falar. Não dá da realidade que... Eita, um dado da realidade. É que seu Quero argumento ver. é muito raro. Olha, aí... Eu vou usar essa com a Adrilles agora. De Na agora em diante. internet começou lá, lacrou, ensinou, não sei o que, não sei o que lá, bababá, cada um acha uma coisa, e viralizou o negócio e tudo mais. Aí o Monark foi no Twitter e ajudou a botar um pouquinho de fogo, né? Escreveu lá, lembre-se bem, apenas pesquisadores estatísticos podem emitir opinião nesse mundo em uma conversa de bar ao vivo. Resto de vocês, meros mortais, se contentem a assistir passivamente as discussões dos intelectuais. Aqui temos dois intelectuais. Eu sei que eles têm dados. E Muito. sem argumentos rasos, por favor, hein? Eu quero ver o Fundo. que é que vai dar. Oceânico. Vamos ver. O que você acha que vai dar? Eu não tenho dados. Você não tem porque eles dados ainda não pra opinar. começaram, eu não consegui Você não fazer vai as opinar minhas sem os Eu estatísticas. gostei da humildade da Gabriela Prioli. Eu amo a Gabriela, hein? Falar o que você quiser, Não, a Gabriela é legal, é amiga da Paulinha. Posso falar uma coisa? Porque às vezes ela passa um ela ar, deu um né? nó nele, né, gente? Não Ele deu. poderia ter se saído um Porque ele pouco foi melhor. fraquinho, Ela deu um ele nó. foi Mas, fraquinho. ó, Ela deu. todo mundo falou, ela parece meio presunçosa, não sei o quê. Só que o podcast foi super legal, continuou uma conversa super porque foi um tranquila. trecho de Isso foi um minuto e minuto meio. de 3 horas, Quando né? pega um trecho, Claro, né? claro. Aí cada um fala o que quiser. Adrilles, Oi, Didi. você, Vai. você tem dado?
eu tenho dado a minha melhor versão e minha melhor percepção da realidade e da verdade como um todo. Olha, se a gente for aprofundar esse assunto, remonta lá nos gregos, que eu falei da discussão dos sofistas, que achavam que não existia verdade, era tudo aparência, que por mais dados você tivesse sobre a realidade, a maneira com que você articula os dados podem dar a entender uma percepção da realidade. O Sócrates que acreditava numa investigação de uma verdade mais profunda. Mas o Sócrates também era sofista, porque a você perceber dados da realidade, você nunca tem dados suficientes para encobrir toda a realidade. Por exemplo, eu dou exemplos que eles mesmos colocaram. A da educação. Não dá para ser apenas uma discussão sobre dados. Quando você avalia a educação de Cuba, parece que é maravilhosa. Eles erradicaram praticamente o analfabetismo ali em Cuba. Mas o que é ensinado? De que maneira que é ensinado? Então, que tipo de dado é esse? Ou seja, a educação ideológica, ela é limitante, ela é progressivamente ideológica no sentido de formar militância, ou seja, é uma educação não holística. A questão da gordura. Uma pessoa pode sofrer, por exemplo, de hidrocefalia ou outra doença que aparenta a pessoa ser mais gorda, mais inchada e não necessariamente ter ganho peso. Ou seja, a discussão que eu faço com o Joel aqui todo dia em relação à Suécia, ele fala, a Suécia piorou economicamente. É um dado concreto da realidade pelo não isolacionismo que ela fez. Mas aí você está fazendo uma ilação com um dado e uma falsa percepção da realidade. Porque se todos os países se isolaram e a Suécia não se isolou e ganhou em liberdade e ganhou em saúde mental, ela perdeu em economia porque todos os países são codependentes uns dos outros. E uma vez que um se isola e não se isola e todos se isolam, aí eventualmente um vai se prejudicar pelo não isolacionismo. Ou seja, a questão que se coloca é muito relativa. Jura, eu fui tomar uma água e a gente tá no isolacionismo. Já chegamos na Suécia. É muito relativo. Tá então tem vários assuntos, vários pontos de vista. A questão da sexualidade. Qual que é o dado que você tem de aferição? Qual que é o melhor momento? No Egito Antigo, as mulheres andavam com seio à mostra, Paulinha, e o pé coberto. Paulinha. Viu, Paulinha? Entendeu Obrigada. bem, Paulinha? Obrigada por esse dado, Adriles. Você tem a entendeu? foto? Fascinante. Durma com essa, Paulinha. Olha o dado. No Egito Antigo... No Egito Antigo, a mulher andava com o pé coberto, com o seio de fora, porque ninguém dava bola pra seio e todo mundo achava que o objeto lúbrico do desejo era o pé. Esse é um dado que prova o quê sobre a origem da sexualidade? Me convenceu. Simplesmente que a sexualidade muda de acordo com o tempo, com o lugar, com as pessoas e com a maneira de se encarar o corpo feminino. Mas não dá nenhum dado concreto sobre a origem do nosso desejo, ou seja... Tem 1000 formas, 1000 exemplos de você ter uma percepção subjetiva da realidade, um dado da realidade, mas aquele dado sobre a realidade está exatamente contextualizado dentro da perspectiva que você tem sobre a realidade. E ela, só para completar, que é advogada, sabe muito bem como a gente pode distorcer a realidade através dos dados, como fez o STF, que absolveu o Lula. O Lula, depois de 2 dezenas de juízos, condenaram. Eles pegaram todos os dados da realidade. Ele foi de Sócrates. Peraí, calma. Peraí, deixa eu fazer um panorama. Calma. Deixa eu fazer um panorama. Pegou no Lula. Toma uma água, você tá muito vermelho. Paulinha no meio. Toma uma água. Eu posso falar 6 horas. Olha, Joel gente, Pinheiro nós da fomos Fonseca. de Sócrates pra Suécia, pra Paulinha. Egito Antigo. Não é Paulinha, Egito é Antigo. Mamilos de Fora. Egito Antigo. Chegamos no Lula. Pra Egito. perceber que o dado da menina é Calma. refutável Perfeito. completamente. Vai Joel lá, Pinheiro da Adriles. Fonseca, é a sua vez agora. Adriles, essa sua posição é muito superficial. Boa! Maravilhoso, Joel. Tem dois... Posso, o que eu vi, posso fala, dar Paulinha, um play fala. aqui de uma coisa maravilhosa também pro Adriles, já que ele... Como é que ele falou pra mim? Eu falei de um tanto E de o coisa da Paula sexualidade. Carvalho? Eu vou pôr aqui uma coisa pra ele. Será que vai tocar? Eu não sei, vamos ver. Suspense ao vivo. Peraí, vai tocar. Quer dizer só isso. O dado ele não é uma Ó, agora vai questão chegar, pra vai realidade. chegar. Conheço bem essa tática. Conheço bem essa tática, Adriles. A tática é dela, tática sofista. Mas deixa eu de fazer a minha advogado. tática agora. Vai lá. Nesse flow, eu gostei dessa troca porque ela representou o embate de 2 visões de mundo. Uma mais antiga, Sócrates. tradicional, representada pela Prioli, e outra, a atual, do mundo atual, representado pelo Monarca. A antiga era qual? Os formadores de opinião, eles têm a responsabilidade,
já que eles ocupam uma posição de destaque e têm acesso a muitas pessoas, eles têm a responsabilidade de trazer um discurso consistente e minimamente pesquisado e pensado para a população, já que eles estão ajudando a formar a população. É isso que a Prioli está trazendo aqui. Você vai discutir uma coisa, você vai falar sobre algo, pesquise antes. Só que o Monark está na outra perspectiva. Essa perspectiva dela valia e acontecia num mundo em que os espaços para formadores de opinião eram muito limitados. Ou um jornal de TV, ou um jornal impresso, ou uma rádio, alguém te dava um espaço, esses espaços eram poucos, e você ocupava como uma das poucas pessoas aquele espaço e tinha essa expectativa, essa responsabilidade. Hoje em dia, com as redes sociais, isso mudou. Hoje em dia, alguém como o Monark, que não é, digamos assim, um sábio, um estudioso de nenhum assunto muito em profundidade, é um cara que está influenciando milhões de pessoas. E o especialista lá que pesquisou tem muita dificuldade em chegar a 100, porque ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar. Nas redes sociais hoje em dia... É uma crise dos especialistas. Nas redes sociais, calma, nas redes sociais hoje em dia, todo mundo pode falar. E não adianta, eu até concordo em essência com a Prioli, que ela diz, você tem uma responsabilidade, você tem milhões de seguidores, pô, cara, então se prepara um pouquinho, vai, porque você impacta em muita gente. Agora, esse tipo de apelo moral que ela faz, ele não muda as coisas nas redes sociais, por quê? Porque sempre vai ter gente querendo falar e conseguindo falar. Isso é positivo. Então, nas redes sociais, para você conseguir elevar o nível do discurso, você não vai tirar fora quem não tem conteúdo. Você vai ter que engajar essas pessoas e, no engajamento, elevar o nível da discussão. Por exemplo, ele traz uma coisa sobre educação. Eu discordo da premissa dele, porque eu acho que ela é um achismo de senso comum que não está embasado. Então, então traga você. Fala, então, se você discorda dele, traga você. Qual o dado que você acha que refuta? Ele diz, não, ó, quero trazer um dado. Monark, tá errada a sua posição. Posso trazer um dado? Eu acho que há uma crise dos especialistas hoje. A Paulinha tem um dado importante. Eu acho que essa crise está em seguinte ponto. Deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu só finalizar aqui, Adriles. Não, Adriles. Muitas vezes tem. Muitas vezes tem até mais embasado. O problema do especialista é que ele transmite hoje em dia uma aura de arrogância. Vai um cientista debater com um terraplanista. Vai o cientista dizer, esse terraplanista não entende nada. Mas aí você tá pegando pro público que trata os dois num plano de igualdade, essa postura inicial do cientista já é vista como uma arrogância. Eu quero trazer um dado. Mas sabe a questão sociocultural das pessoas. Veja esse dado, Adriles. Veja esse dado, se é ou não é preocupante, tem a ver com interpretação de texto e entender também o que é fato e o que é opinião, não é? Diga lá. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico lançou um relatório que diz, olha o dado, 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos Eu joguei esse dado de opiniões. Veja, e aí não tem também a questão, além do influenciador, tem o papel do seguidor também de ouvir, captar aquela informação e saber buscar a responsabilidade está com todo mundo. Exatamente. Hoje em dia, não é mais só com alguém. E os especialistas têm responsabilidade de perceber holisticamente dados de outras realidades que não exatamente são da sua especialidade. O problema do Covid foi exatamente esse. Holisticamente, eu posso falar, meu Vamos lá, vai lá, solta lá. É rápido. Eu quero tentar introduzir aqui alguns aspectos importantes. O primeiro é o seguinte: tudo vai do espaço onde a gente se encontra. Uma coisa é uma conversa de bar, outra coisa é um programa como o Flow, outra coisa o Flow não é uma conversa de bar, porque o Monark, ele fala que o modelo é esse, né? Espaço, só que ele está sendo visto por milhões de pessoas. O espaço onde a gente se encontra dita a nossa regra. Eu falo sobre metafísica e espaço de bar. Então, mas aí você fala, e fala bastante, não só sobre isso. Mas uma outra coisa que é importante, são três na realidade. Existe uma diferença muito grande entre intuição, experiência e dados. Intuição, experiência e dados são coisas absolutamente diferentes e coisas que precisam ser levadas em consideração. Podem se unir. Não só dados, não só experiência e não só intuição. Se a gente for analisar um pobre que vive numa comunidade, uma pessoa pobre que não tem conhecimento, que não teve escolaridade, ele se sente inseguro. Você vai dizer pra ele que ele não pode se sentir inseguro? Que ele precisa ter dado pra ele se sentir seguro? Todo mundo tem dado. Não faz o menor sentido. A pessoa vai ficar sempre insegura. E aí você vai pra um outro ponto que é problemático. E aí, no caso da Prioli, que é uma pessoa que inclusive defende isso. Quando você diz, como ela diz, que é importante a gente respeitar aquele que tem lugar de fala. Então, por exemplo, um negro... ele tem maior capacidade do que qualquer outras pessoas de falar sobre a sua realidade. Sim. Um gay, só um gay pode falar sobre isso. Você menospreza, em absoluto,
a experiência. Aliás, perdão, você ressalta apenas a experiência e menospreza em absoluto a percepção da realidade de outras pessoas. dos dados que estão sendo colocados. Exatamente. Ou seja, somente a experiência vale. É contraditório. Isso é um erro, gente. Então, o que a gente precisa, na minha avaliação, fazer é levar os três em consideração. Tanto dados, quanto experiência, quanto intuição da pessoa. São 3 pontos fundamentais que a gente precisa fazer. Esse discurso de você pegar um livro aqui na mão, colocar debaixo do braço e dizer o seguinte: opa, peraí, mas você não falou que 48,77% peraí, isso é elitista. Isso é um artifício retórico também. E completando, Paulo, não chega nas pessoas. É exatamente isso que eu contestei na fala do Joel. Quando você, um pobre, tem uma percepção da realidade talvez menos aferível e menos holística do que a própria Gabriela Prioli, que é mais culta, mais erudita. Um especialista, por sua vez, especialista, por exemplo, em ciência, em combate à pandemia, tem uma percepção holística também limitada pela sua ciência, que talvez não englobe exatamente a questão socioeconômica das pessoas perdendo emprego, passando fome, miserabilidade, causadas pelo isolamento. Ou seja, todo mundo tem uma limitação. Tudo sobre isolamento, só né, para completar, por favor, vai. todo mundo tem uma perspectiva de limitação da realidade, dada a sua criação, dada a sua experiência. Agora, você limitar todo mundo, a sua experiência radical, você só pode falar sobre determinado assunto que você tenha dados, é exatamente estabelecer um preconceito. Porque todo mundo pode observar a realidade através da sua intuição e através da pesquisa sobre dados, ter uma percepção de mundo maior do que a sua realidade pessoal. Gente, mas eu preciso... O dado é um artifício retórico também, não é só isso que eu queria ressaltar no fim. Numa discussão oral, especialmente, em que não dá pra checar na hora, um dado até pode ajudar uma coisa ou outra, mas ele é muito mais um ponto retórico do que uma prova. O dado não serve de nada, porque na hora da discussão você não consegue checar isso. Olha, eu vou terminar essa discussão com uma frase. Não, é rapidinho. A existência de Deus. Quais são os dados relevantes para aferir a existência de Deus? Ou seja... Vamos pesquisar. Pega os dados. Vou fazer uma pesquisa do Datafolha. Vou pesquisar no Datafolha. Chega, corta. Eu preciso ir por um rápido.